Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área. Como é bom torcer pro alvinegro mais famoso do mundo. 31ª rodada do Brasileirão. O Santos foi até o Mané Garrincha lá em Brasília e sapecamos 2 no Flamengo de virada. Gols de Joaquim quase no último minuto e de Nonato no primeiro tempo, né? Depois que o Pedro já tinha aberto o placar para o time da mídia, e a gente pôde comemorar 3 pontos importantíssimos aí na sequência do Brasileirão para que a gente saia cada vez mais rápido da zona da confusão, como já diria o nosso glorioso Pô Fechou Vanderlei Luxemburgo. Santos fez uma partida quase que perfeita, né? Dada as limitações e as diferenças técnicas que a gente tem entre os elencos, né? O professor Marcelo Fernandes poupou, né? Na verdade não poupou, né? O Dodô e o Lucas Lima não estavam 100% fisicamente. O professor Marcelo Fernandes colocou o Nonato no lugar do Lucas Lima e o Kevson no lugar do Dodô. Armou o time ali no 4-4-2, né? Um arroz com feijão muito bem temperado do professor Marcelo, com Rodrigo Fernandes e Rincon praticamente em linha ali como volantes. O Jean Lucas, que não costuma jogar bem, né, como terceiro homem do meio de campo, e o Nonato com um pouco mais de liberdade ali para chegar no ataque. Diferente do jogo, e a gente também não tinha, né, bom frisar, a gente não tinha o Marcos Leonardo suspenso, o Júlio Furti jogou junto do Soteldo no comando do ataque. Diferente do jogo lá contra o Corinthians, que o Santos foi muito mal no primeiro tempo, né? E teve que dar graças a Deus de não ter ido para o intervalo com uma desvantagem no marcador, acabou tomando gol no começo do segundo tempo. Hoje, desde o início do jogo, mesmo quando o Flamengo ainda não tinha o jogador expulso, o Santos jogou muito, aquela famosa expressão, né, de igual para igual, mas não tem muito como fugir. Mas o Santos bateu de frente com o Flamengo, né? O Flamengo tinha mais posse de bola, terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola contra 30% do Santos. Mas o Santos, quando tinha a bola, e mesmo sem a bola, tentava roubar a bola na intermediária do Flamengo ou no meio de campo, e isso proporcionava bons contra-ataques, né? Logo no início, o Nonato roubou umas 2 bolas ali, uma delas ele finalizou com perigo, né? Outras oportunidades de contra-ataque que o Santos teve em erros do Flamengo, né? De passe ali na intermediária ofensiva do Flamengo, o Santos conseguia contra-atacar, e o Flamengo teve realmente as melhores oportunidades, né? Fez o gol com 20 minutos do primeiro tempo, chutou uma bola na trave com o Ayrton Lucas e depois teve uma outra defesa importante do João Paulo, né, numa cabeçada, se não me engano, do próprio Pedro. Mas o Santos em nenhum momento ficou com medo, ficou esperando o time do Flamengo. Tava nítido que o Santos, né, se viesse um empate, tava de bom tamanho, mas conseguiu chegar ao empate ali logo. O Flamengo fez o gol com 21 minutos. 12 minutos depois, o Nonato empatou, né? Um belíssimo chute, né? Depois de um escanteio a favor do Santos, a bola rebateu na defesa do Flamengo. O Nonato, né, acertou de primeira. Enquanto o Nonato esteve em campo, né, ele sentiu uma contusão ali, ou um problema muscular no segundo tempo. Ele foi muito bem, né? Fato que não tinha acontecido em nenhuma das partidas, ou que ele saiu jogando ou que ele entrou, né? Pode-se dizer que foi a estreia do Nonato com a camisa do Santos e marcando um belíssimo gol. Mas aí, aos 42 minutos do primeiro tempo, um lance capital da partida, né? O Gerson deu uma cotovelada no Júlio Furti, o VAR chamou o árbitro e ele acabou expulsando o jogador do Flamengo. Já era finalzinho ali da primeira etapa, não teve muito tempo para a gente ver como que ficaria o cenário do jogo. O jogo foi para o intervalo. E aí, o professor Marcelo Fernandes fez a sua primeira mexida que demonstrou aquilo que ele queria, né? Como resultado final do jogo. Ele fez uma mexida, digamos, até ousada, né? Ele tirou o Rincon
né, primeiro volante do Santos ali, ou segundo, né, já que estava o Rodrigo Fernandes em campo, e colocou o Mendonça, né? Ele colocou o Speed Mendonça e no ataque e centralizou o Soteldo, né, para fazer aquela função, né, meio que Lucas Lima ali com bastante liberdade para cair para os dois lados do campo. E o Santos soltou um pouco mais o seu time, né? Tinha um jogador a mais, mas mesmo com um jogador a mais, o Santos respeitou muito as suas limitações. Ele não saiu com tudo para cima do Flamengo, né? Ele nitidamente se preocupava primeiro em não tomar um possível segundo gol e para depois sim ir para o ataque, mas nunca deixou de dar suas pontadas ali. Tanto é que no segundo tempo, né, eu falei aqui que no primeiro tempo o jogo terminou com 70 a 30% de posse de bola, no segundo foi 50 a 50, né? E no total da partida, o Santos terminou com 15 finalizações contra 8 do Flamengo. Então o Santos finalizou mais do que o dobro, né? O Flamengo, e acho que foi uma estratégia inteligente também do Marcelo Fernandes, né? De não sair com tudo para cima do Flamengo, porque apesar do Flamengo ter um jogador a menos, é um time com uma qualidade técnica absurda, né? Arrascaeta, Pedro, Gabigol que entra no segundo tempo, Everton, Cebolinha que entra no segundo tempo, Bruno Henrique. Então são muitos jogadores assim de praticamente de nível de seleção brasileira. Então não dá para sair com muita sede ao pote, que o risco de tomar um gol era muito grande, né? O Santos foi levando o jogo assim até o seu final, né? Se viesse o empate, estava claro ali que a gente também ficaria satisfeito, porque garantiria o Santos fora da zona do rebaixamento por mais uma rodada. Mas eis que aos 45 do segundo tempo, né? O nosso glorioso Joaquim, né? Que fez uma partidaça junto do Messias, né? Tanto o Messias quanto o Joaquim fizeram um jogo ali próximo da perfeição, né? O Joaquim pegou uma bola intermediária e no momento que ele pegou a bola, dava para ver que o João Lucas estava livre lá na direita. Eu já estava me preparando para xingar o Joaquim, porque ele colocou a bola na frente, ele fez menção que ia chutar o gol. Eis que ele solta um petardo que deve ter beirado aí os seus 100 km por hora, acertou o canto direito do Rossi, né? Sem chance pro goleiro do Flamengo. Um chute da intermediária ali, um balaço, né? Que estufou a rede do Flamengo, 2-1 pro Santos. Já estávamos com seus 45 minutos do segundo tempo. E aí, né, meu amigo? Ali era só segurar o resultado, né? Apareceu muito a estrela do Soteudinho, né? Segurando a bola, irritando os jogadores do Flamengo. Pegou uma bola ali no escanteio e deu uma caneta monumental no Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique foi chutar a bola ali, levou a caneta, acho que foi uma das canetas mais humilhantes que eu vi nos últimos tempos, aí foi essa do Soteldo, né? Aí ele se irritou, brigou com o árbitro, foi expulso, levou garrafada na cara da própria torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo se irritando. Eu já achei ali que o jogo, o juiz até terminaria ali. Então o Soteldo ele colocou a bola debaixo do braço ali, colocou o Bruno Henrique no bolso, colocou a torcida do Flamengo no bolso e ali foi só segurar o resultado. O Santos garantindo essa vitória aí importantíssima contra o Flamengo, né? Quem diria que o Santos, né, fosse beliscar 3 pontos lá hoje em Brasília, né? Tivemos 2 jogos dificílimos aí, né? O clássico contra o Corinthians, que a gente não foi tão bem, e hoje contra o Flamengo, né, que a gente realmente jogou bem, mereceu a vitória, né? O Santos mereceu a vitória e não tem como destacar essas 3 figuras hoje, né? O Joaquim, né, pela partida que fez e pelo gol espetacular que ele marcou já no final da partida. O Soteldo também, né, assumindo a responsabilidade, né, fazendo aquilo que a gente realmente espera dele e fazendo aquilo que motivou a torcida a gostar tanto dele e brigar tanto para que ele voltasse, né, daquele período de punição que ele sofreu na época do Paulo Turra. E o professor Marcelo Fernandes, né, que mexeu no time, sempre buscando a vitória, né? Como eu disse, colocou o Mendonça no intervalo,
Depois colocou o Maxi Silveira, né? Tirou o Nonato sentiu uma contusão. O Nonato, que é quase um volante, sentiu a contusão, ele colocou mais um atacante, né? Colocou o Maxi Silveira, que tem jogado muito bem ali aberto pela ponta direita. Depois ele foi muito inteligente, porque tanto o Fernandes quanto o Braga tomaram cartão amarelo em lances que teve que parar contra-ataques do Flamengo. Imediatamente ele já substituiu os dois, né? O Dodge entrando no lugar do Fernandes e o João Lucas no lugar do Braga. E aí na última substituição ele ainda aproveitou para colocar o Lucas Lima com gás no lugar do Júlio Furt, né? Que já estava um pouco cansado, né? Tem jogado muito bem também o Furt. É uma peça muito importante no elenco. Acho que talvez daria para apontar ele como o 12º jogador. Hoje foi titular devido à suspensão do Marcos Leonardo. Mas enfim, o Santos fez uma partida muito inteligente. Mesmo com um jogador a mais, não se lançou com tudo pro ataque, porque sabia, né, que o time do Flamengo, mesmo com um jogador a menos, tinha muita qualidade técnica, poderia fazer o gol, né, mesmo com o jogador a menos. Mas ainda assim, quando estava 11 contra 11, jogamos de igual para igual. E isso é comprovado até pela entrevista que deu o zagueiro Fabrício Bruno ao final da partida, em que o repórter questiona ele sobre o jogador a menos, e ele fala assim, mesmo com 11 contra 11, já estava difícil para nós. Então, ele sentiu na pele ali que o Santos hoje veio muito bem armado, né? Se lá contra o Corinthians, o esquema tático que o Marcelo armou para iniciar a partida não deu certo, hoje deu muito certo. O Santos anulou o Flamengo, né? Praticamente não sofreu. O João Paulo hoje, é difícil até de lembrar a defesa do João Paulo. Eu só lembro daquela cabeçada, né, do Pedro no finalzinho do primeiro tempo, que ele buscou no canto. No mais, ele só assistiu a partida, né, e é um jogador que tem sido muito exigido. Então, todos os méritos aí pro Marcelo Fernandes, né, que levantou o Santos aí, né, a gente tava nas cordas aí, quase nocauteado, depois de técnicos simplesmente horríveis, né? Como foram Odair Hellmann, como foi Diego Aguirre, como tinha sido Paulo Turra e Diego Aguirre. E o Santos segue firme aí na sua jornada para sair de vez da zona do rebaixamento, né? O Santos agora abriu 5 pontos do Goiás e 6 do Vasco, mas essas duas equipes ainda jogam na rodada. O Vasco tem um jogo difícil lá em Cuiabá contra o Cuiabá, né? Difícil jogar lá na cidade de Cuiabá, porque o clima é muito úmido, é muito calor. Então, quem sabe aí o Cuiabá, né, faça a lição de casa e vença o Vasco. O Goiás já tem um jogo em casa contra o Red Bull que é um time muito bem armado, mas às vezes dá umas pipocadas, e vamos torcer para que não seja amanhã, né, que eles façam um grande jogo, assim como fez na Vila Belmiro, né? Infelizmente, contra o Santos eles jogaram bem, o Santos jogou bem também, mas eles acabaram levando a vitória. Faltam apenas 7 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, né? A gente completou aí a 31ª rodada, faltam 7, né? O Santos tem na próxima rodada um jogo, né, em casa, obrigação de vencer contra o Cuiabá. Depois tem um jogo de 6 pontos contra o Goiás, fora de casa. Depois São Paulo em casa, Botafogo fora, Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora, e encerra contra o Fortaleza em casa. Não tem nenhum jogo fácil, seja ele dentro de casa, seja ele fora. A gente tem que encarar como tem encarado todas as partidas, como se fosse uma final. E os times lá de baixo, né, Goiás, Vasco, Bahia, Cruzeiro, tá todo mundo ali brigando, né, vivo no campeonato, né, com exceção feita ao Coritiba e ao América, que já realmente já deram adeus à primeira divisão. O resto ali tá todo mundo brigando. Então a gente não pode se enganar que com 43 pontos vai se salvar, sei lá, com contas matemáticas, porque pode ser que os números sejam até maiores, né? Já teve ano que caiu o time com 46 pontos, né? O pessoal fala da conta mágica de 45, mas a gente não tem que ficar ligando muito para matemática. Temos que ir jogo a jogo, né? Vencendo os jogos em casa, beliscando o empate fora, ou até mesmo vitórias, né? Como foi hoje, e logo, né, a gente vai poder estar livre, né,
desse pesadelo da segunda divisão, porque a gente nunca caiu e nunca vai cair, né? Segunda divisão é para outros rivais que a gente não precisa nem citar aqui. Aí depois, né, a gente pode pensar com mais calma aí em quem vai suceder o Andrés Rueda e pensar na temporada do ano que vem, que a gente precisa, né, não dá mais para o Santos ficar mais um ano disputando as competições como a gente tem disputado, né? Até mesmo no Paulista, brigando para não cair, no Brasileiro, né? Estamos vivendo mais um pesadelo. Beleza? Falamos aí dessa grande vitória do Santástico, 2-1 contra o Flamengo, de virada lá no Mané Garrincha, em Brasília, e voltamos, né, no próxima segunda-feira, provavelmente depois de Santos e Cuiabá, na Vila Belmiro. Valeu? Se vocês curtiram o vídeo aí, né, dê o like no vídeo, ative as notificações, né? Não se esqueça, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, para que o canal do Blog do Tubarão chegue cada vez a um número maior de santistas. Valeu? Um grande abraço a todos e pra cima deles, Santos!